Redonda foi bem, obrigado, venceu 2. Remo. Remo horrível, 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 horrível dentro de campo, só um final de jogo. Final de jogo, Maxi Souza. A votação é você que vai comandar, daqui a pouco teremos a votação do craque do jogo. E também a votação do Bola Morta com oferecimento da Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras. Jogadores vão saindo, jogadores tristes, cabisbaixos. A verdade é que o Remo, nessa reta final, achou o gol e conseguiria um grande resultado por ter achado o gol. Mas o jogo do Remo foi péssimo, horrível. Sabe o que é pior? É que quando você marca um gol aos 44 minutos do segundo tempo, empata o jogo, é pro outro time sentir. E parece que o Remo que sentiu. Porque depois que o Remo empata o jogo, voltou. Parece que o Remo não acreditou. Exatamente. Assim, meu Deus, eu empatei, agora como é que eu vou segurar esse empate? Vou parar de jogar de novo. Voltou a só dar volta redonda. E os 2 gols que o Remo sofre hoje são 2 gols com erros de passe do Remo e de condução. Primeiro, o Natan ele erra e sai o contra-ataque, o gol do volta redonda. O segundo, a bola no pé do Caio Vinícius, ele tenta acelerar o jogo, ele erra, bola para volta redonda, cruzamento nas costas do Natan. O Sanches ganha e sai a virada. Ô Maxi, vamos logo fazer a votação? Você me permite fazer essa votação, meu querido? Permito, fica à vontade. E como você me permitiu, eu vou começar por você. Quem foi? Eu vou começar pelo destaque do jogo. Você vai ter que escolher o destaque do jogo. Vitinho, participação direta nos 2 gols do Volta Redonda. Fez o gol e deu agora essa pré-assistência, porque ele puxa para o lado esquerdo, ele consegue notar a diferença dos jogadores entrando na grande área, então ele participa diretamente dos 2 gols. Um atleta muito interessante, que dá trabalho para a defesa e o melhor de tudo, é imprevisível. Pega um time do Remo apático, um time muito mal treinado, e aí conseguiu ter essa participação e foi muito feliz. Para mim o Vitinho jogou muito no jogo de hoje e merece ser eleito o craque do jogo. E para você, Felipe Campos? Até os 51 minutos meu voto era no Rangel. Depois o Vitinho, pelo gol, por tudo que fez, acabou com o jogo, né? Foi muito bem em campo hoje, então meu voto também vai no Vitinho. Eu também vou no Vitinho. E você, Ju? Fácil, Vitinho. O Santos foi muito bem também na partida, mas o Vitinho deu show hoje. Agora, com oferecimento da Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras, você pode ligar o chamado WhatsApp. Vamos eleger o bola morta do jogo. Quem foi a bola morta para você, Maxi Souza? Caramba, égua da missão. Olha, poderia colocar todos os atletas nesse pacote, mas eu não vou, porque eu poderia fazer algum tipo de justiça, poderia cometer alguma injustiça com o Jaderson, por exemplo, com o Janderson, por exemplo, que para mim entrou bem, né? Depois de tanto tempo, mas conseguiu fazer um jogo interessante. Eu acho que se analisar nome por nome, vamos lá, cara, vou colocar o Alan Rodrigues. Alan Rodrigues muito mal no jogo de hoje, apesar do time inteiro ter sido muito ruim, um time apático. E me arrisco a dizer que trazer Antônio Oliveira foi o maior atraso de todos os tempos que o Remo teve. A maior burrice que a diretoria fez foi trazer um técnico não vitorioso e sem últimos bons trabalhos. Foi uma burrice trazer Antônio Oliveira, que fez com que uma evolução partisse para um time apático, mal treinado e ridículo dentro de campo. Para mim, Alan Rodrigues foi o morto do jogo. Pior do que trazê-lo, Maxi, é ver que tudo estava muito mal, muito ruim, e ainda lutar para mantê-lo. Acho que a luta pela sua manutenção, que teve o Marcos Braz, foi pior do que a sua contratação em si. Porque quando você contrata, você arrisca. E quando você percebe que não deu certo e tenta dar burro em ponta de faca com algo que estava muito claro, é pior ainda. Mas vamos lá agora para o voto do Felipe Campos. Por tudo que vocês falaram, o meu voto é no Marcos Braz. Mesmo voto da semana passada. Você percebe que eu levantei a bola para você cortar, né? Porque o meu voto também vai no Marcos Braz. E só para falar sobre os jogadores em campo, achei a partida do Natan hoje muito fraca. Natan Santos, muito fraca mesmo. Achei a partida do próprio Natan Pescador fraca também. Achei o Marrone apagadíssimo em campo. E eu cito o Natan Pescador e o Marrone porque a gente sabe que eles podem entregar oferecer muito mais, né?
do que eles estão entregando. Partida pífia dos dois. Pedro Castro entregou muito, mas nada longe do que vinha fazendo. Exatamente, mas assim, de campo eu acho que o Natan, ele literalmente, o Nathan Santos, ele puxa o ritmo do time para baixo também. Hoje falhou nos 2 gols para mim, mas o meu voto vai no Marcos Braz por tudo que falaste. A contratação do Antônio Oliveira, muita gente criticou na época. Eu daria um voto de confiança, apesar de que não era a preferência ou a escolha mais assertiva naquele momento. Mas a manutenção do trabalho, do jeito que foi mantido, e aí você pode citar derrota para a Ferroviária no Mangueirão ou o empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para mim ali claramente o trabalho não tinha mais o que evoluir, não tinha mais para onde ir. Então você jogar fora 90 dias da Série B custa caro. E esses 90 dias, eles vão na conta do Marcos Braz, que não só manteve no cargo, como deu a confiança para um trabalho ruim. Eu só não digo que o Remo jogou fora 16 jogos, que é a soma com o de hoje, que assim, quem esteve à frente foi o Flávio, mas o Flávio ele teve o jogo no sábado. A demissão veio no domingo de manhã. Ele teve o quê? Domingo à tarde, segunda viajou na terça. Não teve praticamente treino, nem tempo para treinar esses atletas. Então ainda entra na conta do antigo treinador para mim. Só que tudo isso para falar que esse tempo perdido ele só acontece porque ele foi permitido. Ninguém viu o Antônio Oliveira bater na porta do clube do Remo para ser contratado. Ninguém viu o Antônio Oliveira implorando para continuar no trabalho. Continuou e literalmente o trabalho foi muito ruim. Tempo jogado fora, só não digo que foram 16 rodadas jogadas fora, porque em 8 delas o Remo fora de casa foi, em termos de resultado, de aproveitamento, bem. Mas hoje, para mim, fecha com chave de lata a esperança do acesso para a Série A, não só pelo resultado, principalmente pela atuação. Se subir, é porque você tem que ir na corda 10 anos do Ciro para agradecer esse milagre. Não, acho que, assim, sendo muito realista, né? É claro que matematicamente existe a possibilidade. Ainda pode perder 2 posições na tabela, tá? E se existe ou seja, a possibilidade pode terminar na segunda página. E se existe a possibilidade matemática, tem que ser falado, existe a chance. Mas a realidade hoje do Remo, com esta derrota e com este resultado, e principalmente este rendimento, eu acho que o Remo hoje, ele dá adeus à disputa ativa pelo acesso, e tem que tentar lutar para manter-se pelo menos entre os 10 primeiros colocados e fazer jogos competitivos, tentar ir mais 2 vitórias, aliás, 3 vitórias para chegar aos 48 pelo menos, e depois ver no que vai dar, porque e tentar ver justamente daí quem pode permanecer, quem não pode. E um detalhe, tá? Quando a gente fala aqui de Antônio Oliveira, de Marcos Braz, mas também precisamos falar dos jogadores. Porque em muitos momentos os jogadores demonstram uma exagerada displicência, uma falta de vontade, erros de passe que claramente são erros de displicência, porque eu não acredito que alguns jogadores do Remo não tenham qualidade técnica para acertarem alguns passos 2, 3 metros. Então algumas vezes parece até uma displicência, parece uma falta de vontade, parece até mesmo que é uma falta de cobrança, uma falta de peso. Então aí também agora entra o Marcos Braz, entra o dirigente para chegar no vestiário, para dar um tapa na mesa, para dar uma chacoalhada, dar uma cobrança, porque me parece que o resultado ruim vinha acontecendo, aí o Antônio Oliveira vinha falando, vinha enrolando, que estava maravilhoso, fantástico e tudo, e alguém precisa chegar e mostrar para os jogadores: ei, não tá não, não tá não, hoje foi horrível, hoje foi vergonhoso, tem que dar uma chacoalhada, tem que dar um tapa na mesa, é o Braz, é o Tonhão, quem quer que seja, tem que dar esse tapa na mesa, essa chacoalhada, para botar o Guto Ferreira aí. Eu posso botar mais um nome nisso? Quantos você quiser. O do próprio presidente do Remo. Sim. O Antônio Carlos Teixeira, porque quem é o presidente do clube de fato é ele. A canetada das decisões tem que partir dele. Se ele escuta, acata algumas decisões, acata algumas sugestões, tudo bem. Só que a partir do momento que o barco está naufragando, que você claramente está vendo isso, e você mantém, para mim, algo também que merece ser colocado como um erro e mais um culpado da situação. Ele não gosta da entrevista, não gosta de falar, mas como presidente do clube, dada a atual circunstância do Remo, caindo, despencando na tabela, com o futebol pífio, é hora também de se pronunciar. Tem um dado aqui interessante, vamos lá rapidinho. Dos 26 gols que o Remo sofreu na Série B,
Ô Maxi, não, conclua nos dados que eu vou no voto do Michel, que eu sei que o Michel também tem muita coisa para falar. Só para não perder aqui o fio da meada, que eu sou muito ruim com números, mas eu fiz uma conta rapidinho aqui. Não, você não é. Vamos lá. O Remo sofreu 26 gols na Série B de 2025. 5 gols nos acréscimos. Gols que custaram vitória e custaram derrota. Que custaram, ou seja, que custou vitória porque não venceu, é claro. Ou o Remo empatou ou o Remo perdeu. 5 gols nos acréscimos. Michel Anderson, para você, quem foi o bola morta ou quem foram os bolas mortas do jogo? Cara, tem uma lista grande aí de jogadores que não conseguiram entregar o que deles se espera. Mas eu vou ficar com o Alan Rodrigues ali, que teve uma oportunidade boa para se firmar como titular, para mostrar serviço e não conseguiu. Mas é só um voto mesmo. Poderia ser o Natan, poderia ser o Caio Vinícius, poderia... Vai lá, quem foi no meio? Pedro Castro. O próprio Natan Pescador não fez uma partida... Não, foi mal também. Foi mal. Marrone, horrível. Pedro Castro apagado, Marrone também. Enfim, tem muito jogador ali. Que, tirando o Marcelo Rangel e o Reinaldo e o Janderson, né, que você falou, que entrou bem também, enfim, o resto pode embrulhar para presente, que não serviu para muita coisa hoje. Eu estava discordando de vocês, eu estava prestando atenção quando vocês estavam falando, e eu estava discordando de vocês um pouquinho, porque assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e separar agora algumas coisas, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu estava discordando até o Andrezão puxar a palavra no final e falar, a gente tem que falar dos jogadores. Cara, a campanha do Remo ter ido por água abaixo, com o investimento, com a permanência do Antônio por muito tempo, com o time estar nessa situação, talvez o ambiente pode não ter sido segurado pelo executivo da forma que deveria ter sido, estimulado, enfim. Tudo isso, essa culpa recai sobre Tonhão e Marcos Braz, sem dúvida nenhuma, e muito mais sobre o Marcos Braz, que é o cara forte do futebol, que o Tonhão praticamente lavou as mãos ali no decorrer da temporada. Esse é um ponto. Agora, do jogo, gente, não dá para não tirar e não colocar essa culpa exclusivamente sobre os jogadores. O Flávio, coitado, teve pouquíssimo tempo aí para poder treinar a equipe, apesar de estar lá no dia a dia, mas esse era o jogo talhado para o Remo mostrar algum tipo de evolução, pelo menos com a bola no pé. E o Remo não teve isso em nenhum momento, só teve quando o Volta Redonda desistiu do jogo. Falou assim, eu não preciso mais estar atacando, vou segurar aqui, vou segurar esses 3 pontos que tá bom. E aí o Remo foi para cima e conseguiu ter um pouco mais de volume ofensivo. Enquanto isso não aconteceu, o Remo em nenhum momento levou perigo ao Volta Redonda. E um time que é dito por todos, ou por quase todos, que é qualificado para a divisão, não pode apresentar só isso. Sendo que ontem a gente teve um exemplo de um time que é bem arrumado, está no topo da tabela brigando pelo acesso e jogou contra um time de baixo da tabela. Poderia até ter perdido o jogo, mas o que eles fizeram? Jogaram bola, buscaram o resultado. O Novo Horizontino ontem poderia ter perdido o jogo com o Paysandu. Agora, uma coisa é você perder o jogo jogando, outra coisa é você perder o jogo atuando como o Remo vem atuando. Partida após partida, sem esse senso de urgência, sem essa vontade que, aparentemente, antes do Antônio Oliveira ser demitido, a culpa era toda dele. E hoje, para mim, foi provado que essa culpa não é só do Antônio. Os jogadores têm uma parcela de culpa muito grande no que o Remo está sofrendo nessa divisão. Tá aí, portanto, Michel Anderson, meus amigos. Tem Marcos Braz e diretoria, eleitos ali como o bola morta, mas com uma responsabilidade gigante dos jogadores, que tem uma estrutura grande, salários volumosos, pagos em dia. E o Felipe falou algumas vezes durante o jogo que falta o senso de emergência, né? Isso. Que é justamente quando você precisa de algo. E esse senso de emergência talvez falte porque esteja faltando o quê? Vontade, força, ou até mesmo os jogadores não sintam-se no momento pressionados
a oferecer algo. Eu percebo que os jogadores, é assunto que vocês vão debater, mas que justamente, e aí eu bati muito nisso na última coletiva do Antônio Oliveira, quando questionado, ele falava, não, mas está tudo fantástico, o nosso campeonato está maravilhoso, os jogadores estão muito bem, e isso me leva a entender o seguinte, se colocaram numa zona de conforto os jogadores, que não é para o Remo estar. Muito pelo contrário, é para estar numa cobrança constante, o senso de urgência, o senso de emergência, de tentar reação, de tentar buscar, de se entregar, tem que ser algo constante. E na maioria dos jogadores do Remo não estou vendo isso. Eu estou vendo um conformismo, se der deu, se não der não deu. E aí acaba que hoje, eu acho que foi esse estopim. Esse jogo de hoje ele é emblemático não pela derrota. Eu poderia perder, jogando fora de casa, enfim, normal. Mas pela forma horrorosa que o Remo se apresentou dentro de campo. Mas tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no maior e melhor pós-jogo do rádio da web do norte do Brasil. Galera, valeu, até a próxima. Chegando para comandar agora o nosso garoto dos 7 instrumentos. Alô, Maxi Souza! Maxi Souza! Valeu, André Júnior, parabéns pela transmissão. Não foi dessa vez, né, André? Não foi dessa vez. Mas o Remo vai ressurgir. Guto Ferreira vem aí e Guto Ferreira tem um plano. Eu tenho absoluta certeza disso. Deixa ele pensar que ele vai agir. O Remo perde mais uma e eu volto a falar. É o 5º gol que o Remo sofre nos acréscimos e gols que custam caro, ou melhor, que custaram caro, porque em nenhum desses jogos que o Remo sofreu gol nos acréscimos, o Remo conseguiu vencer. Esse é o melhor pós-jogo do rádio que você acompanha com a gente. Obrigado pela companhia e vai comentando aqui no YouTube, vai mandando para todo mundo, vai compartilhando, porque, meu amigo, ainda temos muito assunto pela frente. E aí uma pergunta para você, torcedor. Qual é a câmera ali, de cima ou essa daqui? É de cima. De cima. Uma pergunta para você, torcedor. Seja direto, comente, eu quero a tua opinião. Guto Ferreira chegou para manter o Remo na Série B ou chegou para conseguir acesso com o Remo? Repito, Guto Ferreira chegou para manter o Remo na Série B ou subir com o Leão Azul Paraense? O que está mais próximo agora? Não comenta com o coração, comenta com o que você viu. Esquece teu coração, arranca teu coração assim, ó, pá, joga na cara do Leão assim, ó, pá, joga teu coração fora. Pensa, analisando o desempenho do Remo nos últimos jogos, que eu já vou partir para as mensagens que estão chegando com a gente. O Walter Félix fala, fácil é manter. Marcos Lima também. Davidson fala a mesma coisa. Luiz Celso, missão 45 pontos. Nadilson Lima, para manter, o acesso já foi. Flávio Monteiro, só quero que esse time continue na Série B. O outro perfil, meu Deus, para que eu fui chamar a galera e tá todo mundo comentando? É unânime, né? O Cristóvão Santana tá falando aqui, o Caio Vinícius tinha que dar um chutão para onde o nariz aponta, que o Remo estaria com 40 pontos. É juvenil demais. Era ainda mais naquela altura, o Remo já tinha errado 3 saídas seguidas. E só puxando aqui um pouquinho do que o Michel tinha falado, eu acredito que eu e o André, a gente tenha tido um voto muito mais de resumo de campanha. De campanha do e que de de erros jogo. do que de jogo. Porque de jogo hoje, e aí eu concordo plenamente contigo, não dá pra falar muito do Flávio, porque ele teve 2 treinos no máximo pra ajustar o time. O próprio Antônio Oliveira, eu acho que boa parte do que foi visto em campo hoje é dele, até porque ele esteve aqui por 3 meses, então o time ainda tem enraizado os seus treinos, é normal, mas não dá pra negar a apatia desses jogadores, a falta de inteligência, a tomada de decisão em alguns momentos e o não ter senso de urgência, além justamente dessa questão de... Cara, às vezes parece que falta vergonha na cara mesmo. Porque o chutão do Caio Vinícius era simples. Eu não vou nem falar que o lance do Natan e o do Caio Vinícius são iguais, porque não são. O Natan, ele perde uma bola no campo de ataque, onde ele erra um passe que o jogador está na frente dele. O jogador está se movimentando, ele dá o passe onde o jogador estava. Então, foi um erro ali de entendimento. Mas o do Caio Vinícius, com 51 minutos do segundo tempo. 1 minuto a mais só pro jogo acabar, 51,5. Dava o chutão porque o Remo já tinha errado 3 saídas de bola seguidas. E o Remo errou muitas saídas de bola durante o jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, pra mim, ele é falta de inteligência na tomada de decisão mesmo. Falta de inteligência, falta de urgência, porque quando você vai analisar também a cobrança de pênalti do
do João Pedro, que displicência para Horrível a ir cobrança, bater, né? cara. Horrível a cobrança. Que displicência para ir bater. O cara precisando fazer o primeiro gol dele com a camisa do Remo, para ter tranquilidade, para se firmar como titular, sabendo que o resultado, aí o cara vai andando para a bola. Não, e outra, tá certo que aqui ninguém é jogador, mas gente, pelo amor de Deus, aquela cobrança que é o estilo Neymar, é aquela cobrança que você pra espera quem o sabe. jogador... Não, e é cobrança naquele estilo para esperar o goleiro cair. Você não escolhe o canto nesse estilo de cobrança. Ele sabia onde bater, ele só foi no estilo Neymar de bater. Só bate igual o estilo Incrível. Neymar, quem sabe. Exatamente. Quem sabe. Que Quem não desloca sabe, o goleiro. Irmão, quem não sabe, bate chapado e pronto, acabou. E, enfim, acabou saindo o gol, mas é importante falar, né? Porque assim, fica... o Caio Vinícius. Caio Vinícius foi o cara que deu o passe errado e fez o gol. O Natan, beleza, participou lá também, não pulou. Mas, cara, o time todo, e eu tô bem tranquilo para falar, porque eu acho que ninguém mais do que eu nessa equipe protege o jogador. Eu protejo o jogador de todas as formas. Mas o que eu vi hoje no Remo é como se os caras estivessem com má vontade. E como a gente Eu falou... não vou dizer que os caras entregaram o jogo, porque eu acho que ninguém faz isso. O cara que para fazer isso, ele nem tem que estar nessa profissão. Mas que tinha gente ali que tava, parecia... Era mais um dia no trabalho, né? Aquele dia preguiçoso. Sabe que parece que não sabe o que tá fazendo? Parece que não sabe quem tá representando? É isso, sabe? Parece que esses caras não entenderam onde é que eles estão. Alguns sim. Você vê o Marcelo Rangel pulando pro lado e pro outro, parece um macaco, pulando para um lado e para o outro para tentar salvar. A defesa que ele fez naquele cabeceio é Nossa, absurdo. pelo amor de Deus, cara. Agora, no geral, vê o Reinaldo se matando, entrando com tudo nos lances e tudo mais. Mas, no geral, a maioria, cara, parece que não sabe onde tá pisando, não sabe quem tá representando. E aí é difícil, cara. Os caras hoje, para mim, claramente estavam com má vontade de jogar. Muita gente ali dentro de campo estava com má vontade para jogar. Agora, por qual motivo? Se é porque estavam chateados com a demissão do Antônio Oliveira, se é problema interno, se está faltando dinheiro, se está faltando premiação, se aconteceu alguma coisa de errado na viagem, não sei, se não gostavam do Flávio, enfim, qual o motivo eu não sei, mas que faltou algo mais. E aí eu digo, o exemplo de ontem é o exemplo de você ver um time bem arrumado, com qualidade técnica, pegando um time desarrumado. Foi o que o Novo Horizontino fez. Era o que a gente esperava que o Remo, sem o Antônio Oliveira, ia pelo menos tentar fazer. E quando o Volta Redonda abdicou do jogo, foi o que o Remo fez. Na hora que o Volta Redonda, que o Felipe falou, o Volta Redonda não quer mais jogar, tá segurando o resultado agora. O Remo cresceu. Por isso. Não é porque o Remo quis. Não era mérito o Remo do foi Remo. obrigado a crescer. Porque o Volta Redonda deu a bola pro Remo e falou, vê se tu faz alguma coisa aí. E, cara, não pode. A gente tá na 28ª rodada. O time, a diretoria aí, eu vou defender a diretoria, fazendo de tudo, pagando em dia, dando bicho, pagando hotel caro. Não pode, meu amigo, não pode. Os caras também, a gente tem que dar a responsabilidade para todo mundo. A diretoria tem sua parcela de culpa e muita pelo planejamento e tudo mais, mas hoje, meu amigo, os caras parece que fizeram de tudo para o Remo perder. E olha, só para colocar um ponto positivo, que a gente falou do pênalti, o Eduardo Melo foi muito inteligente em não ter invadido a área. Sim. Muito inteligente. Ele esperou até o último segundo ali para estar disponível a finalizar no rebote e marcar o gol. E outro ponto aqui também a se destacar, antes da partida começar, antes da transmissão começar, estava tendo do Liberal Mais Esportes aqui, segunda edição. Tava lá fora, eu e o Max conversando, e a gente comentou assim, cara, acho que é um jogo hoje pro Remo vencer. Aí o Max falou assim, tô com a mesma sensação da partida contra o Amazonas, que o Remo vence. E eu falei assim, tô sentindo que o Remo vence até com uma certa facilidade, porque tem muito ponto no Volta Redonda que o Remo pode aproveitar. Se tivesse o Pedro Rocha, seria ainda mais tranquilo, porque o Pedro Rocha tem um contra um bom, sabe finalizar e tudo mais. Só que eu imagino o Marrone conseguindo aproveitar isso para driblar, fazer jogadas curtas, enfim. E nada disso a gente viu. Outro ponto, o Remo em casa, nos últimos 4 jogos, só fez um gol, que foi um gol de bola parada. Se a gente for colocar um gol que a gente lembra recente do Remo também, foi o gol contra o Vila Nova, também de bola parada. O Remo estava fazendo gols de bola parada. E o Volta Redonda sofre muitos gols de bola parada. O Remo ele conseguiu marcar o seu gol através de um cruzamento que terminou num pênalti. Mas em bolas paradas teve um cruzamento, um escanteio, que o Diego Hernandes bateu, que a bola foi baixa até para a cintura do jogador, que ela foi na altura do joelho, aí não tem como defender também.
Estamos em nome de Parque das Palmeiras, Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras. Ligue ou chame no zap. Fora de casa, tomou 2 gols com o Flávio. Exatamente. E perdeu por 2-1 também. E sofreu 2 gols na reta final do jogo, que custaram... Jogadas aéreas. 2 pontos só pro Remo, que foram 2 empates que iriam se tornaram derrota, né? Então perdeu 2 pontos nesse sentido, 2 gols de jogada aérea mesmo. Cara, incrível. Se a gente somar 5 pontos, pelo menos, aí do Remo, só nesses, nesses se for somar, vacilos. era pro Remo estar na liderança da competição. Mas teve um Jujuba que falou ali, Max, falou o seguinte, mas nem com o Daniel era arrumado. Mas com o Daniel era uma proposta de jogo. Era arrumado sim. Era uma proposta de jogo. O Remo tinha uma proposta clara de jogo que podia, a mim, não agradava, mas era eficiente. Esse é um ponto. O único problema do Daniel era que o time levava muitas finalizações. Muitas finalizações. Mas é uma proposta de jogo que deu certo e aí ninguém vai poder dizer... O que a gente vai ficar no si será que ia dar certo até o final da competição? Mas enfim, nas 10 primeiras rodadas deu tudo certo. Tá? Então, com o Daniel, era isso. E a questão, quando a gente fala assim, fulano não presta, fulano não sei o quê, esse aqui não dá, esse aqui não quer. Então, aqui em Belém, ninguém entende de futebol. Porque desde que o Remo entrou nessa competição, que está contratando, que o Marcos Braz chegou, que começou a contratar, eu não vou dizer todo mundo, porque pode ter alguém que ficou criticando o tempo inteiro, mas... Em sua maioria, 80% a 90% das contratações foram elogiadíssimas de jogadores qualificados. Então, ou ninguém entende de futebol aqui em Belém, porque a gente está elogiando esses caras desde o início e esses caras não prestam nunca, ou então tem alguma coisa errada ali que está faltando algo mais. Para mim, está faltando algo mais. Todos nós faríamos a maioria das contratações que foram feitas.